Bom, pessoal, temos aqui uma questão de óptica no Enem 2014. Uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendida em postos e, consequentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito da refração luminosa, lembrando que a refração é a passagem da luz de um meio material para o outro. Nesse sentido, a gasolina não adulterada, na temperatura ambiente, apresenta razão entre os senos dos raios incidente e refratado igual a 1,4. Aqui a gente tem uma informação importante que eu vou colocar aqui nessa outra página. A questão fala para a gente que a gente tem uma razão, ou seja, uma fração, né, entre os senos do ângulo incidente e o ângulo refratado, ou seja, seno de I sobre seno de R. A questão informa para a gente que isso aqui é igual a 1,4. Ok, vamos guardar essa informação por enquanto e seguir com o texto, ok? Vamos lá. Desse modo, fazendo incidir o feixe de luz proveniente do ar com um ângulo fixo, ou seja, quer dizer que o ângulo de incidência ele é constante, e se o ângulo de incidência é constante, o seno desse ângulo também é constante, belezinha? Então, bora circular aqui e dizer que esse carinha vai ser mantido constante. Não vamos esquecer, ok? E maior que zero, logicamente. Qualquer modificação no ângulo do feixe refratado indicará adulteração no combustível. Em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1,9. A questão quer saber qual foi o comportamento do raio refratado. Ok, vamos antes fazer um estudo, né? Primeiro, a gente sabe que a lei de Snell-Descartes ela é expressa como N1 vezes o seno do ângulo de incidência tem que ser igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração, belezinha? N1 é o índice de refração do meio 1 e N2 é o índice de refração do meio 2. Ou seja, lá em óptica, né, a gente estuda o seguinte, digamos que a gente tem aqui uma superfície de separação, eu queria que ela ficasse mais reta, mas nem sempre a gente pode ter o que a gente quer, uma superfície de separação que eu vou chamar de S. A gente costuma traçar uma reta normal a essa superfície de separação, para que a gente possa analisar os comportamentos, né, dos raios incidente e do raio refratado, ok? Então aqui a gente coloca um N, reta normal, belezinha. Então a gente vem aqui com o raio incidente. E esse raio incidente, de acordo com a questão, ele faz com a normal um ângulo que a gente vai manter fixo, né? Ele é constante, como a gente lembrou aqui, ok? Logicamente que esse raio, ele tenderia, né, se ele não mudasse de meio, ele tenderia a seguir sem desvio. Porém, como a gente passa de um meio N1 para um meio N2, a gente tem um desvio. E, por enquanto, eu estou preocupado em saber se esse desvio é tal que o raio desvia se aproximando da superfície, ou seja, se afastando da normal, ou se aproximando da normal. É isso que eu quero saber por enquanto. Eu vou usar a informação que a questão me deu aqui, ok? Eu sei que seno de I sobre seno de R é igual a 1,4. Eu vou fazer essa fração aparecer aqui na lei de Snell-Descartes. Então, para fazer isso, eu preciso pegar esse seno e passar para cá, né? E eu pego esse N1 e eu vou passar ele para cá, fazendo meios pelos extremos, belezinha? Então, fazendo isso, a gente ficaria com seno de I sobre seno de R, tem que ser igual a N2 sobre N1. Só que seno de I sobre seno de R, a questão me falou que é 1,4. Então, isso aqui é N2 sobre N1. E aí, veja que interessante, a gente tem uma divisão cujo resultado é maior do que 1. E toda divisão cujo resultado é maior do que 1 quer dizer que o numerador ele é maior que o denominador. Quer fazer um teste? Bora fazer um teste. Se a gente pega 10 sobre 5, a gente encontra 2. Se a gente pega 5 sobre 10, a gente encontra 0,5. Então, quando o denominador é maior do que o numerador, o resultado é inferior a 1. E quando o numerador é maior que o denominador, o resultado é superior a 1. Belezinha? Então, revisão matemática feita, a gente tem a conclusão que N2 é maior do que N1. E o interessante, galera, é que eu estou indo agora do meio que tem menor índice de refração para o meio que tem maior índice de refração. Então, quando a gente vai do menos para o mais, a gente aproxima o raio luminoso da normal. Então, ele viria fazendo isso aqui, belezinha?
E aí, beleza, a gente já sabe que aí de algum jeito a gente tem uma aproximação da normal, mas nós ainda não respondemos a nossa questão. Tudo que a gente fez até agora foi análise física, beleza? Porque bora ver o que a questão diz depois, vê só. A questão falou que a gente tem um teste, né? E esse teste apresentou o valor de 1,9 para aquela regrinha que foi apresentada aqui, beleza? Então vê só, a questão disse que o que aconteceu é que o seno de I sobre o seno de R passou a ser 1,9, certo? A gente sabe que o seno de I, ele é constante, né? Então eu não mudei o numerador. O que é que eu mudei? Eu mudei o denominador. E de que forma? Vê só, de 1,4 para 1,9, a gente aumentou o quociente, né? E vê só, para que isso aqui aumente, o seno de R tem que diminuir, belezinha? Só que se o seno de R diminui, então o próprio R diminui. Por quê? Porque o seno é uma função crescente. Pensa assim, seno de 30 é 1 sobre 2. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Já aumentou, né? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aumentou de um para o outro. Então, se o seno do ângulo de refração ele está diminuindo, então quer dizer que o próprio ângulo de refração também está diminuindo. Então, se esse ângulo, que era esse aqui que eu estou desenhando agora, ele está diminuindo, então quer dizer que o raio ele se aproximou ainda mais da normal, belezinha? Ele teve um desvio se aproximando da normal, que é o que diz a letra E de ebola, né? Aproximou-se da normal à superfície de separação. Pelo famoso desencargo de consciência, vamos analisar as outras opções, né? A letra A fala que mudou de sentido, mas na real mudou de direção, porque houve um desvio, né? Letra B fala que sofreu reflexão total. A reflexão total é quando o raio, em vez de refratar, ele só reflete, ele volta para o mesmo meio, tá? E para isso ele precisa atingir uma condição, que é o ângulo limite. Isso não aconteceu na questão, beleza? Então a gente descarta numa flechada só, a gente descarta a letra B e a letra C. A letra D fala que direcionou-se para a superfície de separação, que é aquele caso que eu mostrei, né? Que em vez de ele desviar se aproximando da normal, ele ficaria mais próximo aqui da superfície de separação, que também não é o que ocorreu, belezinha? Então, realmente, a nossa resposta é a letra E de elefantíase, beleza, pessoal? Até a próxima!